Olá, bem-vindos. Eu sou Michele Queiroz, professora associada da Fundação Dom Cabral, e é um prazer estar aqui em mais uma série de conteúdos sobre a mobilização de recursos, apoiando a gestão do terceiro setor nesse cenário da Covid-19 que tem marcado o nosso país. Hoje, em especial, a gente vai abordar um pouco desse mapa de oportunidades de recursos financeiros, tratando de indivíduos, empresas, eventos, produtos e serviços, dentro de uma reflexão de diversificação das fontes de recursos que devemos buscar para a sobrevivência das nossas organizações, para a ampliação do impacto social que queremos gerar. Então, destacando o cenário de indivíduos, para começar, acho que vale ressaltar o ambiente de cooperação, de solidariedade, de engajamento que os indivíduos têm demonstrado nesse período. O volume de doações é crescente, desde pequenos doadores até grandes fortunas. E só para ilustrar um dos dados desse cenário, a Kikante, que é uma das maiores plataformas de crowdfunding da América Latina, ela recentemente divulgou dados de que nesse período ela teve um volume de arrecadação 5 vezes maior do que a média do mesmo período do ano anterior e 3 vezes mais projetos inscritos dentro da plataforma. Então, isso dá um pouco o tom do aumento do volume de doações, com um exemplo concreto de uma plataforma que permite esse perfil de doações. Quando a gente olha o ambiente das empresas, vale destacar recorde de doação no país. De fato, o crescimento da doação das empresas foi muito significativo. Outro marco importante é a colaboração entre empresas para apoiar determinadas causas, para construir hospitais de campanha, comprar equipamentos, enfim. Esse é um cenário que merece o reconhecimento e a valorização na forma de atuar, de investir socialmente. E o exemplo do Todos pela Saúde ele é interessante não só porque a doação de 1 bilhão do Itaú Unibanco foi a maior doação da história do país no campo de uma única causa, mas também porque articulou-se através do movimento outras doações de indivíduos, empresas que já somam aí, relativos a maio, mais de 18 milhões de reais. Então, dá para entender um pouco o movimento positivo que as empresas têm feito de reação às demandas emergenciais que o país tem apresentado. Já no campo dos eventos, é importante destacar que muitas organizações dependiam de eventos importantes de arrecadação para gerar receita. E com o isolamento social, obviamente, os eventos presenciais foram cancelados. O que eu queria chamar a atenção é que existem várias modalidades de evento que continuam sendo realizadas no ambiente virtual. E isso pode representar uma reinvenção das oportunidades para muitas organizações, como já tem acontecido. Então, a gente tem congressos sendo feitos, a gente tem eventos como leilões beneficentes e as lives, que são praticamente cotidianas e que têm tido um potencial muito significativo de arrecadação. Hoje, a maioria das grandes lives já tem um QR Code para você apontar, facilitar o processo de doação. A gente tem aí, só para citar, a live dos amigos e sertanejos que arrecadam quase 2 milhões de reais. Então, são números importantes, são movimentos significativos que vêm acontecendo no mundo dos eventos, na realidade que a gente está vivendo. E para concluir essa reflexão, eu gostaria de destacar a importância dos produtos e serviços no cenário da geração própria de recursos. Então, quando a gente pensa em criar serviços digitais, como esse universo da inovação pode contribuir não só para que você execute, muitas vezes, o serviço para o seu público-alvo, através das ferramentas à distância, mas também para que você crie serviços geradores de receita, é importante pensar não na tecnologia apenas, no instrumento que você vai utilizar, mas na conexão que você vai criar com o seu doador, com o seu público-alvo, com a comunidade que você atende. Qual é a experiência, o design desses marcos que serão criados para que, de fato, a gente tenha uma experiência positiva dentro do serviço virtual que está sendo proposto, por exemplo. E no campo dos produtos, eu queria destacar um exemplo muito interessante aqui de Belo Horizonte, do aglomerado da Serra, que é uma comunidade de alta vulnerabilidade e que tem há alguns anos um projeto
que funciona, né, dentro de um guarda-chuva e de um instituto cultural chamado Remexe Favelinha. Nesse projeto, eles já tinham, na marca Remexe, produtos à venda. E quando a pandemia começou, eles tiveram uma queda praticamente do dia para a noite da sua arrecadação. E quando veio a obrigação do uso de máscaras, eles rapidamente responderam a essa demanda, fazendo a produção de máscaras, máscaras mais estilosas, máscaras que ganharam destaque justamente pelo seu visual inovador, e foram parar nas páginas do New York Times, do The Guardian, e transformaram o volume de encomendas de centenas de máscaras para milhares de máscaras. E, obviamente, a venda desses produtos tem gerado renda para a organização e para as pessoas dessa comunidade. Então, esses são apenas alguns exemplos para abrir a reflexão sobre as oportunidades e sobre como a mobilização tem acontecido no nosso país nesse momento. Queria deixar também algumas dicas, que são informações de sites que podem ajudar vocês a localizar algumas oportunidades de forma mais fácil. Então, o Monitor das Doações, que é uma iniciativa da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, monitora diariamente as doações e quem são esses doadores. O GIF tem um site específico que mostra um pouco do investimento social nesse cenário da emergência Covid-19. A gente tem a Bússola e Prosas, que são sites que nos ajudam a monitorar editais que estão disponíveis nesse momento no país. E como esses, existem outros disponíveis para facilitar o processo de gestão dessas informações, que são múltiplas e que mudam todos os dias. Então, eu agradeço a oportunidade de ter contribuído um pouco sobre essa reflexão no decorrer desse vídeo e convido vocês a assistirem uma entrevista que a gente realizou com o JP Vergueiro, que é o diretor executivo da BCR, sobre esse tema que a gente tratou aqui hoje, ilustrando de uma maneira prática, com sua opinião, com exemplos, né, da própria Associação Brasileira de Captadores de Recursos, essa realidade das fontes de recursos financeiros que a gente tem vivido. Espero que a gente se reveja em breve. Até logo.